Queridos irmãos e irmãs, nós ficamos praticamente um mês, ou pouco mais de um mês, meditando na liturgia dominical, o capítulo 6 de São João, que é o chamado Discurso do Pão da Vida. Então é um capítulo bem extenso e que em 5 domingos nós fomos refletindo sobre esse capítulo e em um domingo nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nesse 22º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando, nós voltamos a meditar um trecho do Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 7. É um trecho que vai pegando alguns versículos do capítulo 7, uma discussão de Jesus com os fariseus e com os mestres da lei. É sempre bom nós lembrarmos que dentre os judeus havia o povo judeu, mas dentro do povo judeu eles eram divididos em alguns grupos. Então tinham os saduceus, tinham os essênios, tinham os mestres da lei e tinha o grupo dos fariseus, que na época de Jesus era o grupo de judeus mais conhecido. E o que o grupo dos fariseus, o que se destacava no grupo dos fariseus? Os fariseus eram um grupo que até tinha boas intenções, humanamente falando, até tinham propósitos bons, mas era um grupo que, a partir dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai, eles pegaram os 10 mandamentos e desdobraram em 613 preceitos humanos, em 613 preceitos orais. Então imaginam, Deus deixou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai e depois os fariseus foram desdobrando em pequenos preceitos os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso que quando nós ouvimos no Evangelho que eles tinham o costume de lavar as mãos, de se purificarem sempre, a gente se pergunta assim, padre, mas não é uma coisa boa? Eles estão tendo higiene, lavando as mãos antes de receber o alimento, tomando banho quando chegavam em casa, mas o que funcionava na mentalidade dos fariseus? Eles tinham tanto na cabeça os mandamentos da lei de Deus, eles tinham tanto aquela ideia de purificação que era feita no templo, que eles transmitiram isso para a sua vida pessoal. E aí nessa discussão de hoje, com esses fariseus que vinham de Jerusalém para a Galileia, eles começam a discutir com Jesus, porque os discípulos de Jesus não faziam todos esses preceitos. E aí Jesus faz uma denúncia aos fariseus. Jesus diz algo muito claro, muito concreto e muito direto. Jesus chama os fariseus de hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego hipocrités. Tem a ver com máscara. Por quê? A máscara que era usada nos teatros antigos. Então, o fariseu, quem é o fariseu? É aquele que coloca uma máscara. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara. É uma pessoa que, no fundo, nós não sabemos quem ela é. Então, quando nós falamos assim, eu sou hipócrita, o outro é hipócrita, no fundo nós estamos querendo dizer que aquela pessoa, ela transmite uma personalidade por fora, mas por dentro é outra coisa. Era isso que Jesus estava denunciando nos fariseus. Eles estavam dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês cumprem os preceitos, vocês dizem seguir os mandamentos, vocês se purificam, vocês lavam as mãos, mas por dentro, o coração de vocês está movido por outras coisas. No fundo, o coração de vocês, o interior de vocês, está movido pelo orgulho humano, está movido pela vaidade humana. Padre, o que isso tem a ver hoje no nosso mundo? O que tem a ver com nós cristãos, né? O que tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver, porque nós corremos o mesmo risco que os fariseus correram. Eles poderiam ter boas intenções, eles poderiam buscar essa santidade que a lei transmitia, que a lei pedia. Só que eles eram movidos pelo orgulho humano. Eles eram movidos pela vaidade humana. Mais do que acreditar na graça de Deus, naquilo que os mandamentos poderiam indicar como um sinal de salvação, eles confiavam em si mesmos. O Papa Francisco, em 2018, ele escreveu uma carta circular, que não é uma carta muito extensa, mas ele escreveu uma carta circular para alguns bispos, para os bispos, falando sobre a salvação cristã. E ele chamava atenção justamente para isso. Porque o que aconteceu com os fariseus, ao longo da história da igreja, foi acontecendo
E ainda hoje nós vemos esse risco na igreja. A motivação de nós buscarmos coisas boas, de nós até desejarmos cumprirmos os mandamentos, mas pela nossa força humana. Gente, a salvação em primeiro lugar não é a minha força humana que move, não é o meu orgulho humano que move, não é a minha vaidade que move. A salvação em primeiro lugar é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Eu posso colaborar com essa graça, eu posso cooperar com a graça que Deus me oferece para a minha salvação. Mas a salvação não parte de mim. A salvação parte da graça de Deus. E o Papa Francisco, em 2018, quando ele escreveu essa carta, ele dizia que hoje está ressurgindo dentro da igreja esse risco de retornarmos a essa posição antiga. Pensarmos que a nossa salvação, pensarmos que a nossa conversão é obra nossa, é obra humana. E não é. Nós colaboramos, nós cooperamos. Os mandamentos são bons, são justos, são necessários. A lei é boa, é justa, é santa, é necessária. Os mandamentos são o caminho que Deus nos indica para nós chegarmos à salvação. Só que mais do que sermos movidos pelo nosso orgulho humano, pelas nossas forças humanas, é sermos movidos pela graça de Deus e movidos por amor a Deus.